O cego que viu. Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional Personagens Bíblicos. Hoje nós vamos falar sobre Bartimeu e o tema da nossa devocional será o cego que viu. Vamos ler o texto bíblico de Marcos capítulo 12, versículos 49 a 52. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Irmãos e irmãs, hoje em nossa devocional vamos falar de um personagem que recebeu uma cura sobrenatural de Jesus. Seu nome era Bartimeu, um homem que tornou-se cego. Alguns dizem que foram soldados que o cegaram quando mataram seu pai, que se chamava Timeu. Por isso o nome dele era Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Esse homem cego ficava mendigando na entrada da cidade de Jericó. Tinha apenas uma capa que lhe servia de abrigo. E num determinado dia ouviu o tropel de uma multidão e sabia que por ali haveria de passar um homem chamado Jesus. Logo, então ele começou a gritar uma frase que chamou a atenção do Senhor. Ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa frase só poderia dizer quem realmente reconhecia e conhecia a história de Israel e nutria a esperança do Messias, o Salvador que viria da parte de Deus. A princípio, mandaram que ele se calasse, mas ele insistiu e gritava mais alto ainda a frase: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Foi então que Jesus mandou que o chamassem, e ali naquele momento ele deu um salto, largou sua capa e foi em direção à voz de Jesus. E quando chegou diante do Senhor, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Ele então disse: que eu torne a ver. E Jesus lançou uma palavra de cura para aquele homem, dizendo: vai, a tua fé te salvou, e imediatamente ele foi curado. E agora, aquele homem curado da sua cegueira não quis ir para lugar algum, ele quis sim seguir a Jesus como o Senhor da sua vida, como realmente ele cria que Jesus era o filho de Davi. Tanto é que o chamou de mestre quando chegou diante dele. Então esse homem, ainda quando era cego, ele viu o que ninguém viu. Ele chamou Jesus de filho de Davi e de mestre, coisa que muitos que enxergavam não conseguiram ver. Bartimeu era cego fisicamente, mas espiritualmente ele estava vendo o que poucos tinham conseguido ver de verdade. Com a história deste homem, nós podemos aprender a clamar por socorro ao Senhor e saber realmente quem Jesus pode ser para cada um de nós. Jesus, ele é o Filho de Deus, é o Senhor, é aquele que tudo pode, é aquele que tem poder e no seu nome todas as enfermidades, todos os demônios, todas as forças do mal caem por terra. No nome de Jesus, tudo pode ser resolvido, tudo pode ter uma solução. Bartimeu, ele foi humilde, ele foi corajoso, enfrentou uma multidão, enfrentou os religiosos, chamando Jesus de filho de Davi, de Messias, e isso era um tapa de luva na cara dos fariseus religiosos daquela época. Nós precisamos, assim como Bartimeu, confessar a nossa fé em Cristo. Vão ter pessoas que não vão gostar, mas precisamos clamar e declarar que Jesus é o nosso Senhor e é o nosso mestre. Então, não tenha medo disso. Bartimeu também foi capaz de deixar tudo o que tinha para ir de encontro à voz que ele estava ouvindo, que era a voz de Jesus. Ele largou sua capa e aquilo era tudo que ele tinha. Mas ao ouvir a voz de Jesus o chamando, ele não pensou duas vezes. Deu um salto, largou aquela capa e foi diante de Jesus clamar pelo seu milagre. Assim, eu e você precisamos também agir. Não podemos deixar nada e ninguém nos impedir de irmos até os pés de Jesus.
Muitas vezes vamos ter que largar tudo para estar pertinho do Senhor Jesus. Não troque Jesus por nada nesse mundo. Jesus tem que ser mais importante do que casas, dinheiro, carro, olha, e até mesmo de pessoas. É assim que tem que ser a nossa fé. Amém? Então aprendamos com Bartimeu e veja, meu irmão, o que muitos não conseguem enxergar. Veja Jesus, contemple sua glória e sua majestade. Receba o poder e a graça que emana da pessoa de Jesus, que pode nos curar, nos libertar e, acima de tudo, nos salvar. Aleluia! Que esse aprendizado com este homem fique gravado em nossos corações. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por tudo que podemos aprender com este homem, Pai, que se chamava Bartimeu, um homem que era cego, mas que teve uma experiência maravilhosa contigo, Senhor Jesus. Ele te chamou de filho de Davi, reconheceu que o Senhor era o mestre, que o Senhor era o filho de Deus. Nós louvamos o teu nome, meu Pai, pela vida, Senhor, deste homem que tem tanto a nos ensinar. Nos ensine a crermos, a confiarmos em ti, assim como Bartimeu, a clamarmos por socorro ao Senhor, que é o nosso Deus, que é aquele que pode tudo e todas as coisas. Nós bendizemos o teu nome e nós confiamos e dizemos: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu não sei que tipo de problema, luta e batalha o meu irmão e a minha irmã têm passado, mas eu sei que o Senhor pode agir e operar. O que nós precisamos é ter fé e reconhecer que o Senhor é o Filho de Deus e que o Senhor pode tudo e todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude a enxergarmos o que ninguém está enxergando, meu Pai. Nos ajude a ver o que ninguém está vendo, a contemplar a sua presença e a beleza da sua santidade. Abre os nossos olhos espirituais, assim como o Senhor abriu o de Bartimeu, antes mesmo de ter, ó Deus, que os seus olhos tivessem sido curados, ele já estava te enxergando como Senhor e Mestre da sua vida. Paizinho querido, que nós não sejamos cegos, meu Pai, espiritualmente, meu Deus, mas possamos contemplar a sua glória e a beleza da sua santidade. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude a não deixar nada entre nós e o Senhor, Pai. O Senhor é o mais importante para nós, que nada nem ninguém, meu Pai, seja mais importante que tu na nossa vida. Nós te adoramos, te exaltamos e o Senhor é o que nós temos de tudo, Pai, de mais importante na nossa vida, Pai. Mais importante do que casa, dinheiro, a saúde física, até mesmo mais importante que pessoas da família, meu Pai, ou qualquer outra pessoa. O Senhor é tudo para nós e nós te louvamos por isso. Te agradecemos nessa manhã tão maravilhosa, por essa palavra que tem tanto a nos ensinar, meu Pai, que o Senhor assim nos ajude e quando nós formos curados, libertos, sarados, que nós possamos fazer como Bartimeu. O Senhor disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Mas ele não foi para lugar algum, meu Pai, mas ele sim permaneceu contigo e começou a te seguir como discípulo. Obrigado, porque isso também nos ensina a não largarmos o Senhor, a não te abandonarmos, ó Deus, quando as coisas melhorarem, quando as coisas, ó Deus, os milagres que precisamos estiver acontecendo. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus, que palavra abençoada, hein? Deus seja louvado, obrigado pela sua companhia, por estar sempre com a gente aí, todos os dias, 6 horas da manhã, nós estamos juntos, buscando a face do Senhor, aprendendo da palavra com um dos personagens da Bíblia, né? Então, 6 horas da manhã, está junto aí, aperte o sininho aí no YouTube, para você ser lembrado, e se você não é inscrito nos nossos canais, faça o favor, se inscreva aí, que vai dar uma força para o canal. Tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.